Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O Palmeiras repetiu o placar do jogo de ida e venceu a Juazeirense por 2-1 e está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Danilo e Rafael Veiga marcaram os gols da vitória do Palmeiras. Galera, vamos dar uma olhada aqui no vídeo bem legal do Sport Center, um vídeo de análise pós-jogo. Você está chegando aqui agora, já aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa também o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos aqui do nosso canal. Compartilha o vídeo também com seus amigos nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp. Quero dar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, Grupo Disney. Link do canal da ESPN na descrição como créditos ao vídeo. A gente já tem aí números desta partida entre Juazeirense e Palmeiras. Jogo que acabou agora há pouco, garantiu a classificação do Palmeiras às oitavas de final da Copa do Brasil. E os números são esses, deste 2-1. Tudo superior aí do Palmeiras. Posse de bola 67% contra 33%. Passes certos 149 contra 470. Chutes 5 contra 26, cruzamentos 2 contra 24, escanteios nenhum contra 9 do Palmeiras. Mostra a superioridade que a gente estava dizendo no início, Zupac, do domínio do jogo do Palmeiras, embora em alguns momentos tenha dado aquela baixada. É o tipo de diferença técnica, né? Quando um time tão melhor que o outro, quando os times tão diferentes se encontram, como foi Palmeiras e Juazeirense, o time que é melhor, ele tem uma obrigação: se impor, passar, mostrar por que ele é tão melhor, né? Então o Palmeiras fez isso, né? E não foi um jogo de brilho, não foi um jogo interessante, mas foi um jogo em que do minuto 1 ao minuto 90, o Palmeiras mostrou o quanto ele é melhor que a Juazeirense, ao simples fato de não permitir que o adversário jogue. E o Palmeiras permitiu muito pouco, né? Então foi uma classificação tranquila nesse sentido. A próxima fase, mas isso aí é fácil, todo mundo faz. Não faz. A Copa do Brasil mostra sempre que não faz. Daqui a pouco, por exemplo, tem Corinthians e Portuguesa. O Corinthians entrou com time reserva no primeiro jogo, Portuguesa do Rio, mas o jogo foi 1-1, né? A própria Juazeirense já eliminou times que, embora vivam momentos de segunda divisão, como Cruzeiro e Vasco, mas passou, e não é melhor do que o Cruzeiro, não é melhor do que o Vasco, e conseguiu passar, né? Então o Palmeiras fez o que times dessa expressão tem que fazer. Se impôs de forma mais plástica ou menos plástica, se impôs e tranquilamente passou à próxima fase. Você acha que o Palmeiras tem uma característica diferente para jogar Copas? Acho. Muito se fala isso, né? Dessa habilidade, não sei se essa seria a palavra, do Abel em administrar o time em Copas do que no Brasileirão de pontos corridos. Embora esses dois jogos com a Juazeirense tenha sido um pouco, primeiro, talvez mais sofrido, um pouco mais abaixo, mas o Palmeiras tem essa característica? Eu vejo, assim, eu não sou capaz de cravar e não há nenhuma ferramenta que meça isso. Mas eu tenho uma impressão, né? A minha observação é de um Palmeiras num nível de concentração geralmente maior nos jogos eliminatórios. Hoje, o nível foi um pouco mais baixo, porque era um jogo de nível técnico, de disparidade técnica muito grande, e o Palmeiras tinha a classificação na mão. Todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar, a não ser que algo de sobrenatural acontecesse. Mas, no geral, nesses jogos eliminatórios, até pelo caráter do jogo e pela maneira que o Abel prepara a estratégia contra os adversários, né? Por se tratar de um jogo ganha, passa ou perde, vai para casa, o nível de concentração é um pouco mais alto. E esse time do Palmeiras, que não é brilhante, não é um time repleto de craques, mas é um time muito competente, quando ele está muito concentrado, é difícil demais de vencer o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel, perde pouquíssimos jogos. E em mata-mata perde menos ainda. Isso é fruto de concentração. E mesmo quando ele mexe nesse time, né, Zupac, a impressão que eu tenho padrão, né? É que o time consegue manter o padrão. Claro que uma individualidade ou outra potencializa ainda mais o coletivo, sim, mas que ele consegue manter esse padrão de jogo, principalmente. Né? Especialmente, e aí ele consegue usar mais o banco contra os times que são mais frágeis, né? Porque a hora que ele enfrenta os times mais fortes, nem sempre o banco traz respostas. Trouxe pontualmente, né? Não tem como esquecer, na última Conmebol Libertadores, nos dois confrontos mais decisivos, a resposta veio do banco, né? Contra o Galo, ele bota o Verón faz a jogada, o Dudu empata o jogo. E contra o Flamengo, ele bota o Daverson, da prorrogação, o Deivinho faz o que faz. Mas, no geral, para repetição de padrão técnico e tático da equipe, nos jogos maiores, o banco nem sempre entrega tudo o que ele precisa. Nos jogos menores, o banco dá conta. Hoje nem precisou do banco. Foi com os cobras mesmo que o Palmeiras passou pela Juazeirense. Ó quem tá falando, Danilo, o cara do dia. Vamos ouvi-lo ao vivo. Ali o gol e o mais importante é sair com a vitória, né? Danilo, queria que você falasse da sua oportunidade na seleção brasileira. E você teve até ali um pensamento que poderia ser até um trote, uma brincadeira do Gabriel Menino.
Mas eu queria que você falasse também dessa regularidade, né, que te leva à seleção brasileira, e hoje a gente viu uma prova disso também. Como agradecer a Deus de novo, né, que eu sabia que no tempo dele ia assim ter uma vaga na seleção. E como você falou, né, fui jogando bem, fui mantendo uma regularidade ali. Mas o menino me ligou, eu tava dormindo. Aí eu ainda pensei que era brincadeira, né? Só que eu vi lá, o Palmeiras tinha marcado, meus pais, meus amigos, empresários me ligaram, né? E muito feliz, né? Já vim pro jogo motivado já. Ô Danilo, e ainda em relação a essa convocação, estamos aí prestes a ter uma Copa do Mundo. Você sonha com isso? Quer dizer, a primeira convocação, mas daqui a pouco você pode estar numa Copa do Mundo? Ah, sim. Mas eu deixo isso tudo na mão de Deus, que eu sei que no tempo dele vai dar tudo certo. Eu tenho que manter cabeça boa como eu mantive hoje no jogo, que vai que Deus abençoe a gente estar na Copa. Ô Danilo, em relação à convocação, é necessário falar sobre uma regularidade, manter essa regularidade. E como tem sido isso para você, conseguir ter essa cabeça, essa concentração de manter essa regularidade? Porque todos os jogos que a gente tem acompanhado do Palmeiras, você tem mantido essa regularidade. Como é que tem sido isso para você? Trabalho para manter essa regularidade? Sim, trabalho, né? E o professor Abel sempre fala, né? Mesmo quando a gente estiver ruim, não achar que nós é ruim, né? Quando a gente estiver lá no auge, achar que nós também tá grandão. E sempre manter ali na média ali, que tudo dará certo. Danilo, você falou de ter vindo para o jogo motivado por causa da convocação, mas como foi para manter o foco no jogo, que era um jogo importante, o confronto não estava decidido, e você, motivado, entrou, fez a diferença, marcou o primeiro gol do jogo, enfim, como é que foi deixar a convocação fora do campo? Deu para deixar a convocação fora do campo? Deu sim. Eu pensei que, como eu fui convocado, eu tinha que continuar fazendo belas partidas. Então acho que esse jogo serviu para ver que eu tinha chance sim de estar na seleção um dia, e esse dia chegou, né? Então eu vim motivado por causa disso e sabia do meu potencial também, que eu ia ajudar a minha equipe, tanto marcando, fazendo gol, e graças a Deus eu fui abençoado por fazer o gol. Obrigado, gente. Oi, tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Danilo. Convocado e educado. Pois Danilo. O Danilo, ele esteve aqui no Sport Center da tarde acho que o mês passado, se não me engano. Ele é muito gente boa mesmo. Demais. Ele participou com a gente, a análise que o Renato fez, ele foi acompanhando, foi falando pontos, inclusive, que ele ainda vê para melhorar. Contou que ele saiu de posição, que ele não era meia, foi levado para a posição de volante, enfim, ele foi trazendo um pouquinho de como foi a carreira dele e o quanto ele ainda precisa desenvolver. Ele parece mesmo ter esse pezinho no chão de saber, né, Zupar? E não dá para esquecer, né? Porque, assim, é claro que com o Abel ele vira esse jogadoraço, mas o Danilo ganha mais minutos como titular do Palmeiras nas mãos do Vanderlei Luxemburgo ainda. Ele lembra sempre isso também, ele pontuou aqui com a gente. Porque foi na temporada 20, né? Pandemia faz a gente perder, né? Exato. Foi em 20. Em 20, Vanderlei assume o Palmeiras. E a diretriz de trabalho era subir os meninos. Todos eles ascenderam ao time principal. Só que o Danilo não era cotado para ser titular, né? O meio-campo do Palmeiras era para ter o Menino e o Patrick de Paula, porque eles eram os melhores. Com o Vanderlei, o Danilo começa a ganhar mais minutos, começa a chamar a atenção. Ele era desconhecido dentro dessa leva de garotos promissores do Palmeiras. Com o Abel ele explode, mas é importante lembrar o Vanderlei. E você fala desse aspecto mais centrado, mais tranquilo dele, e é claro que fazer comparação é sempre ruim, mas de novo, olhando para esses meninos, o Gabriel Menino, talentosíssimo, foi convocado para a seleção, depois cai muito e o seu nível de concentração é questionado. O Patrick de Paula, para mim, dos três, é o mais talentoso em recurso técnico. Acho ele formidável jogador, mas deu várias mostras de que não está preparado em termos de foco para ser o jogador que o Palmeiras esperava que ele fosse. Caiu muito de rendimento, os dois ficaram fora do Mundial. E o Danilo vem numa contramão, menos badalado, aparentemente mais centrado e num crescimento exponencial, né? Então espero que ele mantenha esse foco. A gente falava dessas trocas deste rodízio que o Abel tem feito. Antes dessa partida ele falou da convocação do Danilo, que é um prêmio a todos, um reconhecimento de trabalho, elogiou, mas disse que, lógico, né, vai perder Danilo e o Everton também para alguns jogos dessa sequência que a gente mostrou, já que eles se apresentam à seleção no final desse mês. E aí tem aquela coisa de calendário batendo com data de seleção também, né, Zupar? Sim, essa história de calendário envolve 3 elementos dessa indústria: CBF,
seleção brasileira, que embora ela pertença à CBF, ela é um time, a CBF é a organizadora, e clubes. Dos 3 elementos, 2 têm culpa. A CBF tem culpa, os clubes são anuentes. Quem não tem culpa é a seleção, porque a seleção tem que se preparar. E se não puder se preparar há meses da Copa do Mundo, vai se preparar quando? Depois da Copa? E muito obrigado, né? Então tem que convocar quem tem que ser convocado. O Danilo tem que ser convocado para agora, o Everton tem que ser convocado para agora, o Palmeiras com os outros clubes que se movam de maneira mais unida, esperamos, para que as coisas possam mudar. Não é o que está acontecendo. No caso do Everton, é uma reposição tranquila. Não é que o Lomba seja melhor ou igual, mas pode pôr para jogar e não tem problema algum. No caso do Danilo, há uma questão, porque o Jailson foi contratado para isso. Machucou, só volta na próxima. O Atuesta não vem bem, nem é do mesmo perfil. Então, para repor o Danilo, o Palmeiras vai sofrer um pouco mais. No gol, bota o Lomba e vamos pro jogo. O Lomba veio, acho que já nesse propósito, sabendo que o Everton esse ano teria o seu calendário com seleção brasileira, então já traz um goleiro de mesmo nível. E o Danilo ficou fora de algumas partidas importantes, reta final de Campeonato Paulista, ele estava machucado, enfim, e aí jogou o Jailson. E agora o Abel vai ter que quebrar um provavelmente pouco a cabeça ali pra se ajustar. Ele vai ter 2 opções, né? Ou ele vai de Atuesta, que é o mais natural, ou ele ora de novo para a base. O Palmeiras tem o Fabinho, por exemplo, que é um volante de qualidade. Talvez ele use alguns desses jogos para dar mais minutos para o Fabinho, para prepará-lo melhor para outros jogos, porque se o Danilo foi convocado hoje, ele pode ser convocado outras vezes. Ele pode ser vendido? Está muito claro que ele pode ser vendido, né? Então o Palmeiras tem que pensar em quem ele pode contar. E nesse momento é o Atuesta e na segunda opção o Fabinho, que é um menino com poucos minutos. Muito bem, amigo.